Oi, espero que você esteja bem, que seja um dia realmente que você esteja muito feliz e muito alegre, apesar das circunstâncias à sua volta. O texto de hoje vai ser Números 13. Não vamos ler, mas eu gostaria que você, na sua casa, estivesse tendo um tempo para ler esse capítulo. O contexto desse capítulo é quando Deus pede para que Moisés escolha 12 príncipes das tribos de Israel, um de cada tribo de Israel, para que eles fossem espiar a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó há muitos anos atrás, que ele daria essa terra para o povo de Israel. Pois bem, Moisés faz isso, o povo vai, eles espiam a terra, andam por essa terra por um período de 40 dias. A terra é tão tremenda, que eles dizem que aquilo que Deus falou, que seria uma terra que mana leite e mel, realmente estava acontecendo. Contudo, eles trouxeram não só esse relatório, mas eles trouxeram um outro relatório muito ruim. Um relatório de autodepreciação, de baixa estima, estranho, né? Baixa estima, mas uma baixa estima terrível, uma incapacidade de estarem realmente conseguindo conquistar a terra. E o que eu queria comentar é essa palavra de autodestruição que eles trouxeram e comunicaram ao povo. Vamos pensar numa coisa. Tudo o que Deus promete e todas as promessas de Deus, elas se cumpriram. Faltam algumas ainda, mas esse não é o nosso assunto. Mas todas as outras que já foram cumpridas, se a gente volta para ler as promessas, a gente vai ver que todas elas foram cumpridas detalhadamente. E aí você fica, poxa, mas se Deus prometeu, se Deus falou que ia dar, por que esses homens vêm com essa palavra de autodestruição? Eram 12. 10 desses 12 vieram com esta palavra. 2 deles pensavam bem diferente. Eles acreditavam exatamente que se Deus prometeu, Deus vai cumprir. O que eu quero aprender e extrair para a minha vida e para a sua nesse texto todo? A gente está vivendo um momento na nossa história onde o que a gente mais ouve são fake news. O que a gente mais vê são palavras de morte, destruição, desânimo, incapacidade, impotência e às vezes até tipo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Na verdade, foi o que esses 10 espias fizeram. Josué e Caleb falaram completamente diferente. A palavra deles foi subamos e herdemo-la. Ou, numa outra versão, fala, com certeza podemos conquistá-la. Qual vai ser a sua atitude? Você vai ficar ouvindo essa maioria, a maioria, porque Josué e Caleb foram a minoria. Você vai ficar ouvindo a maioria que vem trazendo essas palavras de desânimo, de desencorajamento? Ou você vai fazer como Josué e Caleb e ficar preso às promessas que Deus, o Deus Todo-Poderoso, tem colocado na Bíblia? Uma coisa, se você não sabe, é tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito. E o primeiro de todos eles é nos ensinar. Nos ensinar, nos exortar, nos consolar, mostrar o erro. Para quê? Para que a gente acerte. Quando você erra, você vê que você errou e você tem a oportunidade de acertar. Então, eu quero citar 2 outros versículos. Um vai estar lá em Romanos 12, 2. E o texto fala o seguinte:
que se eu renovar a minha mente, eu posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que eu acho muito legal é que num outro livro, num outro texto, em Filipenses 4:8, fala o que é bom, perfeito, agradável, de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o meu pensamento. Então, vamos falar claro. O pensamento da gente tem que estar ocupado de coisas boas. E aí? Você vai querer continuar ouvindo fake news? Ou você está disposto a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então, eu tenho procurado trazer à memória esses textos que vão me fortalecer para que eu continue a caminhada. E você? O que você quer fazer? Eu desafio você, começa a ler a Bíblia, começa a sublinhar a Bíblia, começa a procurar quais são as promessas que Deus tem para você. Eu sei quais são as promessas que Deus tem para mim e eu tenho realmente procurado viver debaixo dessas promessas. Elas são consolo, elas são segurança e elas são palavras de esperança. Topa? Então vamos comigo, vamos começar a trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Que Deus te abençoe.